O politicamente correto. O que é o politicamente correto? Político é aquilo que é feito pelo homem, porque as coisas de Deus são coisas da criação e da decisão dele, dos princípios dele, que não é criado pelo homem. Aquilo que é feito depois, tanto objeto, tanto invenções como criações de leis, de regras, é o que vem depois, é político. Você pega o físico, aquilo que é natural, e cria algo postiço. Tudo isso que é postiço é político, é decidido pela vontade do homem depois. Então, as pessoas falam que a gente deve seguir o que é politicamente correto, todas as coisas que são politicamente corretas, porque elas são orientações pelas quais a gente deve zelar, e se a gente segui-las, a gente vai ter bons resultados. E aí o politicamente correto ele vem com várias indicações de que a gente tem que se comportar de uma determinada forma, cuidando daquele jeito, seguindo aquela cartilha, cuidando da natureza, cuidando de tudo, dos animais, seguindo aquelas orientações que tem naquela cartilha. E aí o politicamente correto vem de um grupo de humanos que criaram isso. E aí eles têm a agenda deles para modificar o mundo, para fazer com que o mundo siga alinhado com a vontade deles. Mas nem sempre é a vontade de Deus. Por isso que muitas vezes a gente tem que optar, a gente tem que decidir. Se a gente vai seguir o politicamente correto, muitas vezes a gente está indo contra Deus, porque Deus criou tudo já perfeito, criou o mundo já bem com harmonia em 6 dias. E depois, quando ele viu que os humanos estavam errando, ele criou depois as leis, né? Quando já tinha uma humanidade numerosa, foi criado as 10 leis, foi passado para os homens para quê? Para que eles seguissem aquelas orientações e errasse menos, né? Para obter melhores resultados, porque as leis de Deus são muitas delas iniciando com não faça isso, porque se fizer, Deus sabe que vai chegar no resultado ruim para o próprio homem. Então não faça isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso. As leis de Deus, elas começam sempre com um não, porque Deus sabe que se as pessoas executar suas vontades, todas elas, nem sempre vai ter bons resultados. Então, essas são as leis de Deus. Mas o que vem depois são leis criadas pelos homens, são políticas que as pessoas têm que seguir. E aí um órgão mundial criado por exemplo, por vários países, pode se juntar e criar um órgão poderoso, e esse órgão pode criar leis, cartilha para as pessoas seguir, pessoas do mundo todo, de todos os países, e as pessoas podem passar a ficar tão apegadas a isso, cegas, que elas muitas vezes esquecem de seguir, de criar suas próprias leis ali local para o seu país, de seguir, porque quem está ali naquele país é quem sabe as necessidades daquele país, deixa de seguir essas leis local e a soberania do seu país para obedecer uma lei poderosa que vem de fora. Talvez de poderosos, talvez de pessoas muito ricas, talvez de pessoas que se juntam, que formam cartéis para juntos elaborar essas leis para a humanidade, para elaborar essas cartilhas, essas orientações, essa agenda que eles querem colocar em prática, porque isso vai beneficiar eles, mas será que vai beneficiar a humanidade? Cada vez mais que as pessoas estão seguindo essas leis, elas estão obedecendo, sendo escravas, obedecendo poderosos, obedecendo humanos, obedecendo o politicamente correto. E o politicamente correto nem sempre é correto para o Criador. Então, não devemos ter medo de dizer muitas vezes que a gente é politicamente incorreto. A gente pode ser politicamente incorreto. O que a gente não pode ser contra o Criador. E aí muitas coisas bonitinhas que essas agendas dizem que existe para isso, né, que é para salvar o planeta, que eles mesmos vão salvar. Então não é Deus que vai salvar, mas são os humanos que vai salvar. Vamos seguir essas orientações que foi elaborada por eles, cuidando da natureza, cuidando dos animais, dessa forma. Por quê? Porque junto com esses cuidados, eles estão introduzindo ali a sua vontade, que vai modificar o mundo em direção àquilo que eles querem. E aí vamos cuidar da nossa saúde dessa forma, que é a melhor forma de cuidar todo mundo.
Enquanto eles estão cuidando, eles estão vendendo os produtos que... enquanto eles dizem que estão cuidando da saúde, eles estão vendendo seus produtos, né, que promete trazer a saúde, mas na verdade eles estão vendendo, estão colocando em prática o seu negócio. E aí a população mais desapercebida, ela não enxerga isso, ela não percebe e passa desapercebida e passa a ser escrava, a ser controlada por essas forças poderosas. Pois Deus disse, Jesus foi tentado no deserto e o inimigo de Deus teve permissão para tentá-lo. E falou, te darei todas as riquezas desse mundo, todos os reinos desse mundo, se prostrares diante de mim. E Cristo não quis fazer isso. O inimigo de Deus sabe que já tinha conseguido fazer isso com muitos humanos anteriormente e sabe que ele faz agora com muitos outros humanos. Ele dá riqueza em troca de ter esses humanos fazendo a influência dele, trabalhando para ele, preparando o caminho para ele. E Jesus não quis, mas outras pessoas depois dele quis. Porque o inimigo sabe que se conseguisse ali o Filho de Deus, né, conseguisse enganar e fazer ele se prostrar, a humanidade estaria perdida para sempre. Mas Deus nos livrou e é por isso que a gente tem que continuar seguindo o que é correto para Deus, né, os princípios de Deus, e não o politicamente correto, porque o politicamente correto vem dos homens e nem tudo que vem do homem é perfeito.